Shalom, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus Todo-Poderoso possa abençoar a vossa vida. Hoje é Sabadão Evangélico, é o dia que nós partilhamos a Palavra de Deus. Quero aqui agradecer a presença de todos vocês que têm nos acompanhado neste live. Eu sou Antônio Langaba, ministro da Palavra, pela graça de Deus. Hoje queremos partilhar algo muito importante. Tem a ver com a pedagogia e a andragogia do Evangelho. A pedagogia e a andragogia do Evangelho. Esta é a palavra que hoje vamos partilhar para poder entender o que está por debaixo dessas duas palavras no que diz respeito do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Amado, a discussão entre o ensino do Evangelho tem criado polêmica na esfera evangélica. O Sabadão Evangélico dos Abençoados tem sido o dia onde nós temos partilhado a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, onde nós temos conversado, falar um pouco acerca da bondade de Deus, no que Ele tem manifestado na nossa vida. Muito obrigado desde já. Não vamos ser tão longos, vamos querer falar um pouco acerca desta palavra que vai poder transmitir a nossa vida. Que Deus abençoe. Eu sou Langaba Antônio, ministro da Palavra, pela graça de Deus. Que Deus abençoe. Aleluia. Que Deus abençoe a todos vocês. Nós estamos bastante alegres de vivenciar este momento tão pertinente de poder partilhar a Palavra de Deus. Vamos aprender um modelo educacional sobre o Evangelho de Cristo Jesus no contexto da pedagogia e da andragogia do Evangelho. Vou usar 3 palavras. Depois, não esqueça que falaremos de Hebreu capítulo 12, no versículo 14. O nosso tema pertinente é pedagogia e andragogia do Evangelho. O subtema que vamos falar será acerca da santificação experimental e da santificação posicional. Vamos conversar um pouco acerca do Evangelho, no que diz respeito à pedagogia usada e a andragogia dentro do Evangelho. Ora bem, a pedagogia, se formos a compreender, é a arte ou a ciência de educação de crianças. A pedagogia é a arte ou a ciência de educação de crianças. No modelo evangélico, se formos agora buscar o modelo evangélico da pedagogia, nós vamos entender o modelo evangélico da pedagogia mostra-nos que o pregador que assume a responsabilidade e ações sobre o que será pregado no meio do povo de Deus. Dentro de uma igreja, quando é usado o modelo de ensino ou a ciência do ensino à criança, significa este modelo o pregador pode usar de uma forma dele assumir a responsabilidade e ações sobre o que será pregado no meio do povo de Deus. Por que é que nós buscamos o primeiro modelo, que é o modelo pedagógico, ou o modelo da pedagogia? O modelo da pedagogia na igreja, não esqueça que o nosso tema, a pedagogia e a andragogia do Evangelho. O modelo da pedagogia na igreja, modelo pedagogo na igreja, vem no Mateus capítulo 19, no versículo 14. Jesus toma a palavra a dizer: então disse Jesus, deixem a mim as crianças e não os impeça, pois
dos céus pertence aos que são semelhantes a ela. Percebemos, podemos ter patentes, podemos ter grau acadêmico, podemos ser estudiosos, podemos ser pessoas com capacidade elevada. Quando aproximamos diante de Deus, somos crianças, somos filhos. É por isso vai se usar o método da pedagogia para nos ensinar a palavra de Deus. Nesse aspecto da metodologia pedagógico, os crentes são mais dependentes dos pregadores. O crente, quando ele vem na igreja, ele depende do pregador. O pregador irá criar motivações da fé para que a palavra de Deus possa ter aceitação no meio do povo. Essa razão, você vai notar que quando as pessoas estão na igreja, ele está a pregar e vai perceber que cada vez que ele estiver a pregar, a sala, os crentes estarão a responder amém, assim seja a palavra de Deus. Portanto, Deus que nos avalia na igreja, não é o pregador que avalia na igreja. Quem nos avalia na igreja é Deus. Deus é que está a avaliar o seu povo, Deus é que está a avaliar o seu filho, Deus é que está a avaliar todos aqueles que aproximam nele. Portanto, o seu povo é avaliado no intermédio do servo e são caracterizadas nas atividades de jejum e de orações. Quando vocês recebem a palavra de Deus, vocês estarão a obedecer, que terá que orar, terá que jejuar, terão que fazer movimento da palavra que te leva a uma aceitação digna da palavra de Deus. Aleluia. Que Deus abençoe. Muito obrigado pela assistência de cada um de nós. Essa mensagem é extensiva. Queremos que todos possam partilhar e que a graça divina possa chegar até a quem precisa. Qual é o modelo pedagógico do Evangelho? O modelo pedagógico do Evangelho teve aplicações entre crianças, adolescentes e adultos. Na igreja, temos 3 categorias de crentes. Temos crianças, temos adolescentes e temos adultos. É a razão que os pregadores terão que usar o modelo pedagógico. Isto não vai limitar, mas vai ajudar no crescimento espiritual da palavra de Deus, na vertente do modelo entre andragogia. O que diz andragogia? Andragogia é a arte de ajudar os adultos a aprender. Depois de receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador na sua vida, claro que terá que crescer no ensinamento e no fundamento dos apóstolos. Depois de crescer no ensinamento e no fundamento dos apóstolos, você estará adaptado para entrar no modelo da andragogia. Vai ser ajudado, você possa aprender a palavra de servir a Deus, você vai andar segundo as promessas de Deus, vai andar segundo a graça divina de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe todos aqueles que nos acompanham. Vamos um pouco. O modelo andragógico do Evangelho é a responsabilidade da palavra de Deus e dividem entre pregador e crente na assimilação da palavra. Dentro do modelo andragógico, isso significa que o crente e o pregador têm conhecimento da palavra. Alguém
podemos notar que alguém está na igreja há 5 anos, alguém está na igreja há 10 anos, esta pessoa estará a aceitar a palavra que veio para transformar, portanto, a sua vida. Então, nesse aspecto de modelo andragógico, os crentes são dependentes do Espírito Santo de Deus. No modelo andralógico, o crente deve obediência do Espírito para orar, jejuar, meditar, beneficiar da graça de Deus. Porque se você não beneficiar da graça de Deus, será tão complicado você perceber o que Deus fará para a sua vida. Portanto, no modelo andragógico, temos crentes que já receberam muitas palavras de Deus e têm livre-arbítrio do bem e do mal. Como é que nós vamos perceber isto? O Salomão, um rei sábio, que nos diz uma coisa no Provérbio 18, no seu versículo de número 21, ele diz o seguinte: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que usa habilitamente serão recompensados. Numa palavra tão simples, Salomão queria dizer: a vida e a morte estão no poder da língua. Quem amar, comerá do seu fruto. Bem, eu já dei aqui a diferença que existe entre o modelo pedagógico do Evangelho e o modelo andragógico do Evangelho. Você até pode dizer qual é a diferença entre pedagogia e andragogia dentro do Evangelho. Será que a pedagogia evangélica é só para a criança e a andragogia é para os adultos? Estamos numa sociedade da informação em que criança e adulto se adaptam quando chegam na igreja. Muitos mais têm bagagem da palavra de Deus buscando nas plataformas digitais. Portanto, nós devemos compreender que, depois de falar da pedagogia evangélica e andragogia evangélica, vamos ilustrar duas coisas no texto argumento bíblico que nos ilumina o que nós queremos aqui falar. Nessa abordagem, estou agora no livro de Hebreu, capítulo 12, no seu versículo 14. Que Deus abençoe. Aleluia. Que Deus abençoe. Vamos agora no Hebreu, capítulo 12, no seu versículo 14. Eu vou explicar a pedagogia e a andragogia do Evangelho de Jesus Cristo, mas sob o tema que vai iluminar, que vai clarear nessa vertente, pois é a diferenças da santificação experimental e a santificação posicional. Aqui estão 10 argumentos bíblicos que nos ilumina sobre a melhor maneira de interpretação do versículo de Hebreu, capítulo 12, no seu versículo de número 14. Hebreu, capítulo 12, no seu versículo de número 14, a palavra de Deus nos diz o seguinte: segui a paz com todo e a santificação, sem o qual ninguém verá o Senhor Deus. Vamos poder aqui fazer uma descrição deste versículo bíblico. O nosso estudo está assenta neste versículo de Hebreu, capítulo 12, no seu versículo 14. Primeira palavra que nós vamos entender, a paz. Segunda palavra, todos.
terceira palavra, santificação. E a quarta palavra, ninguém. Repite comigo, a paz, todos, santificação, ninguém. O Paulo, quando escrevia este versículo, muitos até atribuem essa carta dos Hebreus a Paulo na sua forma da coletânea. Hoje nós vamos entender seguir a paz com todos e a santificação, sem qual ninguém verá o Senhor Deus. Vou de uma forma evangélica explicar o que diz a palavra de Deus. As epístolas de Paulo são destinadas aos cristãos. Não há cavaleiros ou escritores das epístolas se dirigirem aos cristãos. Paulo é que está a dirigir a palavra a seu povo e que a sua graça possa manifestar na vida de cada um. Aleluia! Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, porque queremos abordar essas três vertentes da palavra. Nessas três vertentes da palavra que nós queremos aqui abordar, a interpretação, condição da salvação. Primeiro, a paz, todos, santificação, ninguém. Este versículo de Hebreus capítulo 12, o versículo 14, tem sido mal interpretada e condiciona a salvação através da santificação. Portanto, nós já compreendemos que o apóstolo Paulo, quando ele escrevia este livro, essa epístola, ele direcionava aos cristãos, não era direcionada aos pagãos. Portanto, somos salvos, já estamos salvos por Jesus, não precisamos mais de ser salvos pela santificação. Nós, como crente, como cristão, somos salvos pelo Jesus Cristo. Portanto, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, começamos com a paz com todos e não com a santificação. A palavra de Deus diz, começamos com a paz com todos e não com a santificação. Além disto, há duas vírgulas dentro deste versículo entre a paz e a santificação. Porque vocês não dizem que buscar a paz com todos também é a condição para chegar no céu. Buscar a paz para com todos é a condição para chegar ao céu. Portanto, para você chegar ao céu, a condição sine qua non é buscar a paz. No mundo nós temos a paz de calar das armas. No mundo nós temos a paz de memorando de entendimentos. No mundo nós temos a paz de cessar fogo. Portanto, se isso fosse uma condição, muitos de nós nem entraremos nos céus, porque existe muito conflito no meio de nós. Vai perceber que existe muito conflito no meio do povo. Há conflito nas igrejas, há conflito nas famílias, há conflito nos bairros, há conflito nas comunidades, há conflito nas empresas, há conflito em todas as áreas. Nós pecamos porque se respeitamos Hebreus 12, no seu versículo 14, nós vamos ter que pelo menos buscar a paz com todos. Busca a paz com o teu pastor, busca a paz com o seu Deus, busca a paz com o vizinho, busca a paz com o seu chefe, busca a paz a todas as pessoas
assim for, poderá herdar o reino dos céus. O terceiro ponto, no livro de Efésios, capítulo 2, no seu versículo 8, a palavra de Deus diz: a salvação é obtida pela graça. Nós obtemos a salvação pela graça. A graça é nosso Senhor Jesus Cristo. Dizemos-nos, mesmo que o hebreu 12. You guys filming? Okay. I'll come back after. It's okay. I just gotta scan that code. Let me do that. Mesmo que o livro de Hebreu, no seu capítulo 10, afirma que Jesus nos santificou pela oferta viva no seu corpo, que uma vez por todas, mesmo não podemos contradizer o Hebreu 12, 14, porque o Hebreu 12, 14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem o qual ninguém verá Deus. Certo? Então, no livro de Hebreu 11, 2, diz que a fé que nos torna agradáveis em Deus e não a santificação. O que nos torna agradável a Deus é a fé, não a santificação. Ele não pode contrariar ou contradizer o capítulo 12. Porque o número 6, muitos nem sequer sabem que para que nós, que somos salvos por Jesus, o mesmo Cristo, é a nossa santificação. Perante a Deus primeiro. 1 Coríntios capítulo 1, no seu versículo 30, a palavra de Deus diz: Deus nos vê santo como Jesus, por isto não podemos buscar algo que já temos como santificação. Aleluia! Deus nos vê santo com Jesus. Certo? Então, no 7, Deus considera um pagão. O Efésios capítulo 2, no versículo 1, Deus pode pedir a um pagão que se santifica? Não. Porque um pagão é impuro. 8. A santidade é um atributo divino. Só Deus pode santificar um homem. Não pode se santificar por si mesmo. Quem santifica o homem é Deus. E o homem não pode se santificar por si mesmo. Portanto, Jesus nos fez santo. Primeiro livro de Tessalonicenses, capítulo 5, no seu versículo 23 a 24, ele diz assim: o mesmo Deus de paz os santifica em todos, e todos o vosso espírito, a alma e corpo, seja plenamente conservado, irrepreensível, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, fiel e que chama, o qual também o fará. O nono, para a gente determinar a salvação, é Deus que vê ao homem, e não o homem que vem a Deus. A salvação é Deus que vê ao homem, e não o homem que vem a Deus. Ainda este aparato da palavra, o homem busca e salva-se por si mesmo. O cristianismo é Deus que vem até nós por meio do seu unigênito para nos oferecer a salvação da graça. Portanto, eu vou concluir a dizer o seguinte: ao buscar a santificação, podemos entender aqui uma noção. Santificação experimental é diferente da santificação posicional. Santificação experimental é diferente da santificação posicional. Isto é que a revelação diz que aquele que é santo, através de Jesus Cristo, através da sua salvação, é santificado. Sempre por Jesus, através da sua vida. Portanto, a epístola nos fala da santificação experimental. E daí, gostaria de saber da pedagogia evangélicos e da andragogia.
A santificação experimental e a santificação posicional levou-nos a compreender que Jesus Cristo é aquele que liberta e libera as nossas vidas. Eu sei que você esteve ali conectado, ouvir a palavra. Deus Todo-Poderoso abençoe a sua vida, abençoe tudo que é seu. Nós estaremos deixando o nosso endereço, vai na nossa página do YouTube, Langaba Antônio, subscreve-te, vai curtir a nossa página, vai comentar e vai partilhar. Estaremos brevemente ligados a vocês para vos dar os nossos endereços. Estamos no Main Street de Bedford. Nós depois vamos vos passar as coordenadas para saber onde é que nós estamos localizados. Muito obrigado a todos. Que Deus Todo-Poderoso os abençoe. Muito obrigado pela visita e muito obrigado, Deus Pai.